Olá, gente. Olá, alunos. Olá, tutores. Olá, professor Charles. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de recursos multimídia. Hoje, então, nós vamos falar dessa aula 1, de recursos multimídia. Eu sou a professora Alessandra. Eu tenho especialização em ciência da computação, sou formada em processamento de dados, tenho MBA em gestão de negócios. Tenho experiência de 20 anos como professora de informática e 15 anos como professora no ensino superior. E tenho 18 anos de experiência com desenvolvimento de sistemas. Aí, eu vou apresentar agora para vocês o professor Charles, que é o professor assistente da disciplina, e ele vai falar um pouquinho sobre ele. Obrigado, professora Alessandra. Olá, alunos, olá, tutores dos nossos polos, sejam bem-vindos à nossa disciplina. Eu sou o professor Charles, vou me apresentar e falar um pouco sobre a minha especialização, graduação, enfim. Eu sou graduado em ciência da computação pela Faculdade de Blumenau, tenho uma especialização em desenvolvimento para web, uma especialização em segurança de redes e sistemas. Tenho 13 anos de experiência de docência no ensino superior e na parte de TI, trabalhando com tecnologia, tenho 17 anos e hoje eu também atuo como coordenador de infraestrutura de TI no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Gostaria de passar a palavra para a professora Alessandra. Bom, hoje nós vamos falar então agora sobre os objetivos da nossa teleaula de hoje. Primeiro objetivo: compreender os conceitos sobre multimídia, onde nós vamos falar sobre o que é a multimídia, quais são os recursos que ela tem, para que serve. Nós vamos reconhecer os recursos multimídia que podem ser utilizados em páginas web. Então, nós vamos trabalhar, conhecer quais são os recursos que a gente pode utilizar para o desenvolvimento de uma página web. Também nós vamos identificar os requisitos relacionados à multimídia. Quais são os requisitos necessários para se utilizar um recurso multimídia? O que uma aplicação tem que ter para utilizar um recurso multimídia? Como ela deve ser para utilizar esse recurso multimídia? Nós vamos também distinguir alguns aplicativos disponíveis no mercado. Nós vamos conhecer, ao longo da disciplina, alguns aplicativos que nós vamos usar para tratamento de imagem, tratamento de som, tratamento de vídeo, fazer uma animação. Tudo isso são recursos multimídia. Então, nós vamos ver alguns aplicativos para desenvolver esses recursos. Também nós vamos, além disso, falar sobre um pouco as profissões relacionadas à multimídia. Então, nós vamos conhecer qual é o profissional que vai atuar nesse mercado, em que área ele pode atuar, como ele pode atuar. E também nós vamos aprender a instalar alguns aplicativos indicados na disciplina. Então, no decorrer da disciplina, a gente vai ver esses aplicativos e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para instalação. Todos os aplicativos são livres, gratuitos, que vocês podem baixar da internet e utilizar livremente. Bom, o objetivo da nossa disciplina, da disciplina toda, nós vamos falar ao longo da disciplina multimídia para som, imagem, animação e vídeo, os softwares utilizados para tratamento de multimídia, as ferramentas para produção de multimídia e, além disso, os sistemas. Nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de armazenamento. Todo mundo sabe que esses recursos multimídia, eles ocupam muito espaço. Então, muitas vezes a gente precisa de sistemas de armazenamentos poderosos, bem equipados para poder armazenar esse tipo de recurso. Bom, nós vamos começar a falar um pouquinho o que é a multimídia. Hoje em dia, nós estamos vivendo na era da inclusão digital, em que dispositivos de captura, imagem e som estão cada vez mais portáteis e acessíveis. Qualquer um pode fazer um filme ou gravar um som e editar esses objetos utilizando aplicativos próprios. Então, hoje em dia, o recurso multimídia
ele é bastante popular, porque todo mundo consegue fazer um vídeo usando o celular, consegue tirar foto, consegue gravar um som. E até mesmo no próprio celular, hoje em dia tem aplicativos para você fazer a edição dessas imagens. Então, hoje em dia, o recurso multimídia, ele é muito próximo da nossa realidade. Ele é muito fácil de utilizar, ele está muito em voga nos dias atuais, está ao alcance de todo mundo. Qualquer um com um celular, um smartphone mais simples que seja, consegue produzir um vídeo ou gravar um som. Então é muito popular hoje esse tipo de recurso. Muitos usuários estão usando a internet para publicar seus vídeos, sons e imagens. Mas afinal, o que significa tudo isso? Qual a finalidade? Quando e como utilizar esses recursos multimídia? Essas perguntas é o que nossa disciplina vai responder, começando na aula de hoje. Então vamos lá. Primeiramente, vamos saber o que é uma mídia. Mídia é um veículo utilizado para a comunicação da mensagem. Ele pode ser impresso através de texto e imagem, ele pode ser através do rádio com som, ele pode ser através da televisão com vídeo, cinema envolvendo som, vídeo e animações que permitem que os objetos saiam da tela, ou ainda a internet, que permite a utilização de multimídia. O uso de várias mídias, é definido como multimídia. Então aqui nós estamos dizendo que mídia é a forma, é o veículo que eu vou utilizar para comunicar uma mensagem. Então o que eu quero me comunicar, a mensagem que eu quero passar, eu preciso utilizar uma mídia, que pode ser um texto impresso, que pode ser um texto ou uma imagem, né, uma foto, um desenho. Pode ser através do rádio, através de um som, de uma música, de uma vinheta, ou até da palavra falada. Do vídeo, através da televisão, então eu posso ter lá um vídeo e uma animação. E do cinema, que hoje em dia ele envolve, além do som e do vídeo, alguns recursos extras que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Ou também da internet, onde eu tenho todas essas mídias, na internet eu posso usar todas de uma vez. Posso usar texto, posso usar imagem, vídeo, som, animação, posso misturar tudo em um único site, em uma única página, usando a internet como uma mídia. No princípio, nós tínhamos aqui, olha, o rádio, que era uma mídia somente que transmitia a mensagem através do som. Então, tudo era através do som, tudo era apenas falado ou musicado, né? Depois, nós temos aqui a mídia impressa, que era através dos jornais, das revistas, onde eu tenho texto impresso, onde eu tenho a imagem, né? Figuras, fotos, através do texto impresso. E depois surgiram os recursos computacionais, que aqui eu tenho uma imagem que ilustra que mesmo usando o recurso computacional, eu ainda tinha a imagem, ela era uma imagem pobre, né? Aqui eu tenho até a imagem da tela do MS-DOS, que era a tela preta com a letra branca, então eu só tinha a imagem vista por texto. Nessa época era difícil fazer uma imagem, então era só texto. Então, no princípio, tudo era muito precário. Graças a Deus chegou a evolução e agora nós temos a multimídia, que é o uso de várias mídias. Nós vamos trabalhar agora, mostrar para vocês algumas definições de multimídia de acordo com alguns autores, de acordo com a literatura. Então, nós temos aqui a primeira, que é através da Enciclopédia Larousse Cultural, que ela fala o seguinte: a multimídia é a forma de comunicação com a utilização de múltiplos meios, sons, imagens, textos, vídeos e animações. Então, é a forma de eu me comunicar utilizando vários meios, várias formas de transmitir a mensagem que eu quero. Então, eu vou utilizar sons, imagens, textos, vídeos e animação. Essa é a primeira definição que nós temos. Nós temos aqui uma outra definição, que é do autor Ramos, que ele fala que multimídia é qualquer combinação de texto, arte gráfica, som, animação e vídeo, transmitida pelo computador. Ó. Então, esse autor aqui, ele já fala um pouco, ele já acrescenta
alguma outra coisa. Ele fala o seguinte, que é a comunicação através de várias mídias, né, vários meios, só que ela também é transmitida pelo computador. Então, o computador aqui, ele é que vai transmitir todas essas mídias de uma vez só. Já segundo esse autor aqui, o Pádua, o que é multimídia? São todos os programas e sistemas em que a comunicação entre o homem e o computador se dá através de múltiplos meios de representação de informação, como som, imagem animada, além da imagem estática, já usada nos aplicativos gráficos. Então aqui ele já é um pouco mais abrangente, porque ele já fala que são os programas e os sistemas que utilizam múltiplos meios de comunicação. Então texto, imagem estática, imagem em movimento, né? Que são as animações ou vídeos. Então aqui nós temos uma outra definição. E agora, só para a gente finalizar essa definição de multimídia, o professor Charles vai fazer um resumo do que é esse recurso multimídia. Professor Charles? Bem, pessoal, acredito que podemos consolidar o entendimento de todos os autores no único objetivo de dizer o quê? O recurso multimídia em si, nós podemos dizer que é a utilização de múltiplos meios. Para quê? Para fazer a transmissão de uma mensagem. E aí a gente pega e utiliza o computador para consolidar todos os recursos, todos os meios, e dessa maneira a gente abrange esse pensamento dos diversos autores e consegue ter uma definição clara e objetiva para que a gente trabalhe mais facilmente com isso. Devolvo a palavra para a professora. Bom, agora então nós vimos o que é multimídia, né? Vocês já entenderam o que é, então é a comunicação através de vários recursos de mídia, várias mídias diferentes. O professor Charles resumiu bem o que é. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre exemplos de aplicações. O primeiro exemplo que eu vou citar para vocês são os sites. Então, exemplo de sites, porque hoje em dia esse recurso ele é muito comum na internet. Então, nós vamos falar aqui alguns exemplos de sites que vocês podem depois estar pesquisando na internet e encontrando isso na prática. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui são os sites de cantores e grupos musicais. Você abre um site de cantor hoje, toca a música do cantor, tem videoclipes daquelas músicas, né? Tem imagens dos shows deles. Então, isso é uma forma de transmitir o conteúdo daquele cantor ou daquele grupo musical, mostrando as músicas e também as imagens do que eles produzem, né? Dos clipes, dos shows. Além disso, nós temos os blogs com tutoriais de diversos assuntos. Outro exemplo também que hoje em dia está muito popular são esses sites com tutoriais diversos. Então tem tutorial de informática, tem tutorial de vários assuntos diferentes, de costura, de pintura, de desenho, né? De vários assuntos tem esses tutoriais. E hoje em dia é muito comum nesses tutoriais serem feitos imagens, né? Então hoje em dia você grava um tutorial mostrando passo a passo como é feito isso. Então ele é filmado, né? Um vídeo. É bastante comum, vocês podem procurar. Escolham aí um assunto que vocês gostam e podem procurar. Vocês vão encontrar no YouTube, no próprio Google vocês vão encontrar sites que mostram esses tutoriais. Outros exemplos de sites são os sites de notícia, que eu coloquei aqui no exemplo o site do Terra e o site do G1, onde nós temos, são dois portais de notícia, onde você pode acessar a notícia impressa, você pode ver imagens, fotos que ilustram aquela notícia impressa e também os vídeos, né, gravando mesmo, mostrando a notícia em si, como se fosse na televisão. Inclusive no site do G1 você consegue visualizar todo o conteúdo dos jornais da televisão, você consegue visualizar na internet. Então esse também é um recurso multimídia. Além disso, vou falar agora um exemplo que vocês conhecem muito bem, até talvez melhor que eu, né? Que são as redes sociais. Quem aqui não conhece o famoso Facebook, não é verdade? Aposto que todos vocês já publicaram fotos ou vídeos nessas redes sociais. O Facebook é só um exemplo delas, né? É o mais popular, mais pop.
Tenho certeza que esse tipo de site vocês conhecem bem, que é o que a gente utiliza para produzir, para mostrar, né, para divulgar os nossos próprios vídeos, as fotos. Então, tudo isso é um recurso multimídia. Aí nós temos os sites de filmes. Eu coloquei aqui como exemplo o YouTube, é um deles, é um exemplo, né? Mas filmes, vídeos e etc., clipes de música, né? Mas também um outro exemplo é o Netflix, que é um site onde você tem vários filmes que você pode assistir online, você pode baixar, alguns vocês podem baixar, outros só online. Então, aqui nós temos alguns exemplos de sites, certo? Que utilizam recursos multimídia. Além desses sites, nós também temos outro tipo de aplicação que utiliza recurso multimídia, são as aplicações para dispositivos móveis. Primeiro, quando eu falo em dispositivos móveis, eu estou falando em aplicações para smartphone e também para tablet. Então, são os dispositivos móveis. Atualmente, esse tipo de aplicação possui muitos desses recursos de som, imagem e principalmente vídeos. Então, hoje em dia é muito comum você pegar uma aplicação para smartphone e encontrar esses recursos multimídia. Alguns exemplos aqui, nós temos aplicativos de ginástica, onde você baixa o aplicativo e você pode visualizar como é feito determinado exercício. Nós temos aplicativos de jogos, que aqui também nem preciso falar para vocês o que é, porque todo mundo conhece, eu tenho certeza que a maioria, se não é todo mundo, a maioria já usou um joguinho na vida, né? Principalmente no celular. São os aplicativos de jogos, que contêm muitos recursos multimídia. E também nós temos os aplicativos de comunicação. Esse aplicativo de comunicação, eu vou dar exemplo, o mais popular aí que tem hoje em dia é o WhatsApp, que é um aplicativo onde eu utilizo para comunicar. Eu posso me comunicar com outra pessoa utilizando imagem, eu posso mandar uma foto, eu posso mandar uma mensagem de voz, gravada mesmo, direto no aparelho, eu posso mandar um arquivo de música, eu posso mandar um vídeo. Então, ele também tem esses recursos multimídia. E um outro exemplo aqui são os aplicativos de rotas, mapas e outros. São aqueles aplicativos que a gente utiliza como GPS. Eu estou aqui no IFRO, eu quero chegar lá no centro da cidade. Como é que eu faço? Então, eu posso utilizar esse tipo de aplicativo, ele localiza a posição que eu estou, eu indico para onde eu quero ir e ele traça a rota. Isso também é um recurso multimídia, porque ele utiliza a imagem do mapa, o mapa da sua cidade, né? E ele também utiliza som, porque enquanto você está fazendo o trajeto, ele está te acompanhando e falando, vira à esquerda, vira à direita, né? Então, ele vai te orientando no decorrer do caminho. Então, isso também é um recurso multimídia. Além disso, outro tipo de aplicação, que também vocês, se não conhecem, com certeza já ouviram falar, são os videogames. Os primeiros videogames, eles eram manipulados através de um controle. Eram utilizadas imagens e muitos sons. Então, o videogame, ele sempre foi um aparelho que utilizou muito recurso multimídia. Muito, bastante. Atualmente, outros tipos de controle, como dispositivos de vibração e sensores de movimento, também são bastante utilizados, assim como o reconhecimento de movimentos e de voz. Então, hoje em dia, eu posso controlar o jogo não só com o controle físico, né, o console. Eu posso controlar o jogo através do meu corpo, fazendo os movimentos com o meu corpo. E até, às vezes, falando, né? Posso dar o comando de voz. Bom, nós temos também no cinema. A multimídia, ela também é utilizada bastante nos cinemas. E aqui a gente vai falar principalmente sobre o cinema 4D. Então, a partir de 2009, com a estreia do filme Avatar, o conceito 3D em filmes virou moda. A partir de 2010, quase todos os longa-metragens foram lançados em duas versões, em 2D, que é imagem e som, e 3D, cujas imagens recebem um tratamento especial e passam a impressão de saltar da tela. Então, no cinema 3D,
eu tenho, além do som e da imagem, um recurso de vídeo que eu coloco aquele óculos especial, aquele óculos 3D, e me permite visualizar a imagem de forma que ela estiver, como se ela estivesse saltando da tela. Então você vê um movimento, por exemplo, de um objeto voando, ele pode voar na sua direção. Você pode ter a impressão de que ele está vindo na sua direção, né? Então você assiste lá, por exemplo, um filme que tem uma onda gigante, ela pode vir como se fosse engolir você na plateia, né? Então esse tipo de recurso, ele é chamado de 3D. Além disso, hoje em dia está bastante comum também, além do 3D, o 4D. A evolução não parou por aí. Muitas empresas investiram e começaram a surgir no mercado os chamados 4D, em que, além do recurso 3D, apresentam ainda um novo elemento. Então, aqui, ó, um novo elemento, como fumaça, cheiro, água e ar quente. Então, são elementos externos ao filme. Normalmente, são elementos que vêm acoplados na cadeira do cinema, na estrutura física do cinema, pode ser na parede, no chão, na poltrona, que faz com que, a hora que o filme passar, por exemplo, um elemento de fumaça, aquela estrutura física, ela imita a fumaça. Então, além de você visualizar a fumaça lá no filme, você sente no seu ambiente a presença da fumaça, do cheiro, da água. Às vezes borrifa um jatinho de água em você, ou um ar quente. Então, são recursos que formam o elemento 4D, quer dizer, 4 dimensões, tá? Além do som, da imagem querendo saltar da tela, nós ainda temos essa sensação física, tá? Bom, então só para a gente finalizar, em quais aplicações eu posso utilizar o multimídia? O professor Charles, ele vai dar um fechamento sobre essas aplicações. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essas aplicações, né, professor? Isso mesmo, professora. Pessoal, o que chama muita atenção nos meios multimídias é a questão de interação, né? Então a gente precisa haver uma interação para que se explore os recursos da melhor maneira possível e enfim. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse fechamento, justamente com relação a um assunto muito interessante que a professora falou, que é o uso de videogames, né? Então, hoje, alguns pontos que eu gostaria de elencar seriam as consoles avançadas. Quando a gente fala, o que é uma console? É o popular videogame. Só que com a evolução, também a nomenclatura evolui e hoje a gente conhece como console. Então nós temos aí 2 líderes de mercado e essas consoles fazem com que nós possamos interagir de uma forma muito ampla. Então, provavelmente, com certeza, vocês já utilizaram jogos online, como a professora bem citou. Então, daqui a pouco você está em casa e fala, poxa, vou me conectar e vou chamar um amigo para fazer uma interação aqui no joguinho de futebol. Ou então, quero utilizar a minha console, um recurso de movimento, sensores de movimento. Então, as consoles têm dispositivos que fazem com que todo o nosso movimento, por exemplo, vou lutar boxe, você está lá dando soco, queimando calorias e tudo isso é voltado para quê? Para que haja uma interação, para que a gente não fique nos primórdios onde o videogame era utilizado somente com um dispositivo lá de controle e a interação era bem, se compararmos com hoje, mínima, né? É isso, professora. É isso, então o professor Charles, ele definiu bem essa utilização dos recursos multimídia, né? Alguns exemplos ele finalizou bem aí. Mas, afinal de contas, quando que eu vou utilizar multimídia? Em que tipo de aplicação eu vou utilizar? Quando eu vou utilizar os recursos multimídia? Primeiro, eu vou utilizar a multimídia quando eu quiser mostrar detalhadamente uma informação. É o caso, por exemplo, dos tutoriais. É muito mais fácil a pessoa entender uma coisa que eu quero explicar através de um vídeo mostrando passo a passo do que só um texto, não é verdade? Ou então é muito mais fácil eu colocar um texto com fotos do passo a passo para ela entender do que só um texto. Então eu vou utilizar a multimídia quando eu quiser mostrar detalhadamente uma informação. É um exemplo, caso dos tutoriais.
Outra situação, quando eu quiser despertar os sentidos ao ver uma informação. No caso do cinema 4D, eu quero despertar no cliente lá, na pessoa que está assistindo o filme, eu quero despertar uma emoção. Então eu posso soltar um cheiro no cinema, né? Ou então uma sensação de frio ou de calor. Então eu estou despertando os sentidos dela. Outra situação, quando eu quiser tornar uma aplicação mais atrativa e amigável. É claro que uma aplicação, né, um site ou um software mesmo, quando eu quero tornar mais atrativo, quer dizer, quando eu quero deixar mais amigável, mais interessante, né, para o usuário, para que desperte nele o interesse de ir lá, de mexer, de fuçar, de clicar. Então é muito melhor uma aplicação que tenha som, que tenha imagens, vídeos, às vezes ela se torna mais amigável, mais fácil de usar. E aqui eu tenho várias situações, né? Primeiro aqui outra coisa, na comunicação pessoal, é o caso dos aplicativos para comunicação. É muito mais rápido eu chegar lá no WhatsApp e gravar um som, apertar lá o microfoninho e gravar um som, do que ficar digitando. Tem gente que digita mais rápido, mas quem digita mais devagar, é melhor falar, né? Gravar uma informação. Nas aplicações interativas, quando eu preciso da interação do usuário, quando eu preciso que ele me dê um retorno, né? Na educação online presencial, é o caso aqui, olha, do EAD, né, dessa modalidade de ensino, onde vocês estão visualizando aí esse vídeo da aula e com certeza depois essa aula ela vai ser disponibilizada para vocês pela internet e vocês podem rever a aula a qualquer momento. Então, nesse tipo de modalidade, na educação online, eu vou utilizar muitos recursos multimídias. Aplicação de lazer. Então, quando eu quero jogar, né, em jogos, ou até alguns vídeos que eu queira ver de um assunto que eu gosto muito, por exemplo, meu hobby, né? Apresentações e demonstrativos comerciais. Então, quando eu quero fazer uma apresentação, por exemplo, para vender um produto, eu posso criar vídeos mostrando o produto que eu quero vender. Fica muito mais atrativo, né? Aqui de novo, olha, publicidade e marketing. Então, eu vou divulgar um produto, posso utilizar um vídeo, posso utilizar um jingle, né? Uma música, um jingle falando daquela marca. No comércio eletrônico, é claro que eu tenho lá um site de vendas, por exemplo, eu posso ter um vídeo mostrando a pessoa usando o produto que você quer comprar, eu posso ter imagens. No site de comércio eletrônico, eu utilizo muita imagem, muito recurso multimídia. Por quê? Porque eu preciso passar para a pessoa o detalhe daquela informação, daquele produto que ela vai comprar. É diferente você comprar pela internet, onde você não pega o produto. Então, você tem que passar para o seu cliente a maior quantidade de informações possíveis. Então, você vai mostrar foto, você vai mostrar vídeo, você vai falar, escrever texto detalhando aquele produto. Então, é um detalhamento da informação. Em design e arquitetura, muito utilizado recursos multimídia. Na arte e também na medicina. Hoje em dia, a informática está sendo muito utilizada na medicina, então, muitos recursos multimídia também. E, afinal de contas, quais são os requisitos necessários? Os requisitos necessários para usar recursos multimídia em uma aplicação. Quer dizer, o que essa aplicação tem que ter para poder usar o recurso multimídia? Não é simplesmente falar assim, eu vou criar um site de comércio eletrônico, então eu vou colocar lá vídeo, vou colocar foto. Não é só isso. A própria aplicação, o próprio site, ele tem que ter alguns recursos. Primeiro, esse site, essa aplicação, ela tem que ter interatividade. Ela tem que ter uma forma de interagir com o seu cliente. Tem que ter um trabalho em equipe, porque quando eu falo em multimídia, eu estou falando em som, imagem, vídeo. Então, eu tenho que ter profissionais de diversas áreas trabalhando naquela aplicação. Tem que ter, gente, criatividade e tecnologia. Criatividade é um item importantíssimo, porque não adianta um site ter todos os recursos tecnológicos sendo usado de forma pobre, de forma pouco criativa. Ou então um site copiado com muitos recursos de tecnologia
mas muita cópia. Não adianta nada, não produz a informação, não produz o resultado necessário. O gerenciamento de projetos, isso aqui é importantíssimo, porque quando eu tenho uma aplicação multimídia, ela é ampla, então eu tenho que estar muito em cima da gestão desse projeto. O gerenciamento de ferramentas digitais, eu vou utilizar muitos aplicativos, muitas ferramentas digitais, então eu tenho que gerenciar isso muito bem. E também eu tenho que prestar atenção nas questões relacionadas à propriedade e direitos autorais. Gente, isso daqui, ó, é importantíssimo. Nos dias de hoje, você pode navegar na internet e baixar qualquer imagem, né? Copiar, recortar qualquer imagem. Então, só que você tem que prestar atenção que toda imagem, todo vídeo, a própria música, né? O próprio som, tudo isso tem direitos autorais. Alguém criou aquilo ali. Então, essa pessoa, ela vai querer cobrar os seus direitos autorais. Eu não posso simplesmente baixar da internet e começar a usar como se ninguém fosse o dono, né? Eu tenho que observar os direitos autorais. Na próxima aula, a gente vai falar bastante sobre esse assunto de direitos autorais, porque nós vamos trabalhar com imagem. E até eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem usar a própria internet para buscar essas imagens com direitos autorais livres, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão do produtor multimídia, quer dizer, a pessoa que trabalha produzindo os recursos multimídias. O campo de atuação do tecnólogo em produção multimídia é trabalhar principalmente na parte prática das atividades, desenhando páginas da internet ou editando arquivos de som e vídeo. Assim, ele atua mais próximo ao desenvolvimento. Então, o produtor multimídia, ele é aquela pessoa que trabalha com a produção da mídia. Ele faz a produção do som, a produção do vídeo, a produção da imagem. Ele trabalha diretamente no desenvolvimento da aplicação, tá? E dentro dessa profissão, então aqui, nós falamos aqui, né? Ele atua mais próximo ao desenvolvimento propriamente dito dos conteúdos multimídia. As disciplinas práticas ligadas a essa área, como web design e edição de som para a internet, constituem a maior parte da grade curricular. Mas há também as aulas teóricas, como Introdução ao Design de Multimídia e Teoria da Comunicação. Então, o produtor multimídia, ele trabalha diretamente na produção dessas mídias. É claro que ele tem que ter um pouco da parte teórica, que seria, assim, a introdução ao design, né? Então, a combinação de cores, os tipos de arquivos que eu vou utilizar. Então, eu tenho que saber alguma coisa de teoria para poder criar essas aplicações, né? Para poder colocar a mão na massa. Mas aí nós vamos detalhar algumas aplicações. Então, nós vamos fazer aqui, ó. O que você pode fazer? Então, quais são as profissões? Primeiro, nós temos aqui o design digital. Qual que é a função dele? Ele vai coordenar desenhistas, ilustradores e diagramadores na elaboração do desenho das páginas de sites na internet, equilibrando texto e imagem. Ele tem que dominar as ferramentas de computação gráfica para desenvolver interfaces de mídias digitais. Então, o design digital, ele é aquele cara que desenha muito, que tem muita criatividade. O que ele vai fazer? Ele vai coordenar a equipe de desenhistas, ilustradores e diagramadores. É ele que vai equilibrar a quantidade de texto para a quantidade de imagem, é ele que vai trabalhar na quantidade de imagem, é ele que vai definir que tipo de imagem vai naquele tipo de site, para aquele determinado assunto. Então, o design digital, ele vai trabalhar especificamente com a computação gráfica voltada para o desenho, as imagens, ok? Depois nós temos a edição de som, o editor de som. Ele vai montar os arquivos com músicas, diálogos ou vinhetas para veiculação em mídia eletrônica. Então, o editor de som, ele vai trabalhar com os arquivos de áudio, que podem ser músicas, podem ser vinhetas, podem ser diálogos. Então, ele vai trabalhar com o som.
A edição de texto vai participar de equipes multidisciplinares na elaboração e montagem de textos e hipertextos, para auxiliar, por exemplo, a navegação na internet. Então, o editor de texto, ele vai trabalhar o conteúdo do texto, tá? Como que vai organizar os textos dentro daquele site, dentro daquela aplicação, para que atinja o objetivo final, né? Para que aquele site ou aquela aplicação, para que ela comunique aquilo que ela veio fazer. Outra função é a de tecnologia da mídia. Ele vai definir e acompanhar a aplicação de software para a internet. Ele vai estabelecer links para abrir imagens, reproduzir arquivos de som e amarrar hipertextos. Então, esse daqui ele vai trabalhar na aplicação e do software, né? O software necessário para desenvolver determinada aplicação. E ainda nós temos aqui a computação gráfica, que é uma outra área, que ele vai criar interfaces para cinema, TV e mídia digital. Essa função da computação gráfica, ele vai usar a computação gráfica, os recursos gráficos para aplicar em diversas mídias, que é aqui, olha, pode ser aplicado no cinema, na TV e na mídia digital. Então, são os recursos necessários para todas essas mídias. Ele é mais abrangente, tá? É uma área mais abrangente. E uma outra área são as redes sociais, que ele vai criar e planejar a gestão de comunicação voltada para redes sociais e marketing digital. Então, aqui é aquele profissional que vai trabalhar exclusivamente com os recursos multimídias aplicados às redes sociais. Que ele vai utilizar o marketing digital, mas dentro de uma rede social. Bom, o professor Charles vai dar um fechamento nessas áreas de trabalho dos recursos multimídia, né, professor? Isso aí, professora. Pessoal, dentre os requisitos básicos para o uso de recursos multimídia citados muito bem pela professora Alessandra, eu gostaria de destacar a questão do planejamento, da criatividade, da tecnologia e da interatividade. Então, o profissional que vai trabalhar com esse tipo de recurso, eu acredito que ele deva focar, né, dentre todos os requisitos básicos, mas esses 4 aí eles se destacam justamente porque os recursos multimídia estão disponíveis e são disponibilizados para todos. O que vai diferenciar, o que vai fazer com que um profissional possa ter mais sucesso do que o outro, é justamente a questão de planejar as suas ações. Isso serve não só para essa questão de recurso multimídia, mas para a nossa vida, né? Então a gente tem que planejar. Temos que ser criativos para fazer com que, como a professora Alessandra já disse, o público venha, goste do nosso site, goste da nossa vinheta, enfim. Temos que ser criativos e utilizar novas tecnologias, utilizarmos esses recursos que estão aí para que seja um diferencial. Poxa, olha só que legal isso aqui nesse site, como é que esse cara fez? Então a gente tem que estar trabalhando com isso também, e a questão de interatividade principalmente, porque se o site não é legal, se o teu filme não ficou bom, se o áudio está esquisito, você pode realmente perder público e assim não se destacar na multidão. Então, fazendo uma analogia entre criatividade e tecnologia, eu faço questão de frisar aqui o seguinte: o profissional que vai trabalhar com esse tipo de recurso, se a gente está em casa, se a gente usa o nosso computador, ou, enfim, é algo mais amador, vamos pensar assim. Mas a partir do momento que eu vou trabalhar em empresas que vivem disso, nós temos que ter uma consciência de que não vai ser aquele computador, aquela nossa máquina comum que temos em casa que nós vamos utilizar lá. E sim, computadores robustos, que têm muito recurso, a gente costuma chamar de workstations ou ilhas de edição. Então a gente já pode se preparar para entender que teremos também que ter um conhecimento e utilizarmos outros equipamentos mais robustos, que na nossa próxima aula, na aula 2, na semana que vem, ou melhor, nós iremos abordar com mais clareza. Bom, então o professor Charles ele resumiu, né, bastante sobre essas profissões relacionadas à multimídia, falou que tem que ter alguns pontos chaves, né, como o planejamento e a criatividade. E agora eu vou mostrar para vocês um videozinho rápido que fala também sobre o produtor multimídia.
o videozinho vai ficar para a próxima aula. Vamos falar um pouquinho sobre alguns softwares que a gente vai utilizar. Durante o decorrer da nossa disciplina, como eu falei no início, a gente vai trabalhar com som, imagem, vídeo e animação. Cada um desses itens, nós vamos trabalhar um tipo de software. Então, o primeiro aqui que a gente vai utilizar é o software de edição de imagem, é o GIMP, que vai ser o software que a gente vai utilizar na próxima aula. Hoje eu só vou falar rapidamente um pouquinho dele e a gente vai usá-lo na próxima aula. Bom, o site oficial do GIMP está aí na telinha de vocês, que é o gimp.org. Então tem o link aqui, que é o site oficial do GIMP. Nesse site oficial do GIMP, ele mostra para vocês o aplicativo, ele mostra o aplicativo, lá vocês podem baixar o aplicativo, ele é completamente gratuito, ele é um software livre. Por ele ser um software livre, ele tem uma comunidade de desenvolvimento. Então, é um grupo de pessoas que trabalham no desenvolvimento desse aplicativo. Por isso que o site chama gimp.org. Então, é uma organização voltada para o desenvolvimento desse aplicativo. Nesse primeiro link, que é o site oficial do GIMP, é o site oficial da comunidade, de todo o grupo que trabalha no desenvolvimento da ferramenta. Lá vocês vão encontrar fórum de discussão, lá vocês vão encontrar para baixar o GIMP, vocês vão encontrar tutoriais, muitas informações. Só que esse primeiro site oficial, ele é em inglês. Mas quem tem dificuldade em entender o inglês, nós temos aqui também a comunidade do GIMP no Brasil, que é esse outro link aqui, olha, gimpbrasil.org. Esse link, ele leva vocês para o site do GIMP, da comunidade do GIMP aqui no Brasil. Lá vocês vão encontrar tutoriais em português, vocês vão encontrar vários tutoriais, vocês vão encontrar o próprio GIMP em português, que vocês podem baixar e instalar, fórum de discussão, muitos tira-dúvidas. Então, vocês vão encontrar toda uma comunidade para falar sobre o GIMP. Ele é todo em português, tá? Quem puder, em casa ou numa lan house, quem tiver acesso à internet, já pode chegar em casa e abrir esses sites aqui. Acessa para vocês verem. É de navegação fácil, já pode baixar o GIMP. O GIMP, gente, ele é um aplicativo de edição de imagem muito parecido, é similar com o Photoshop. O Photoshop é da empresa Adobe. Ele é um software pago, né? Um software proprietário. E ele custa um valor muito alto. Então, o GIMP, ele é um similar e ele é gratuito. E, aliás, ele é livre. Então, existe uma comunidade por trás que pode usar para alterar ele. Você pode abrir o código, né? Quem tem conhecimento de informática, para alterar esse aplicativo, tá? Então, vocês podem entrar nesses sites e navegar, pode olhar lá, dar uma olhada nos tutoriais. Ele é muito bom, ele é um aplicativo pequeno, é rápido de baixar, rápido de instalar e ele é bastante intuitivo. Então, para quem já mexeu com alguma ferramenta de desenho, já consegue fazer alguma coisa nele. Ele serve para desenhar e também serve para melhorar a qualidade da imagem. Então, tenho uma foto lá que eu quero tirar mancha, posso tirar. Tem uma foto que eu quero tirar as gordurinhas, né? Posso usar. Então, dá para fazer bastante coisa. Lembrando que ele é totalmente gratuito e isso é ótimo. Bom, então, na aula de hoje, vamos fazer um resumo rápido aqui da aula de hoje. Nós vimos que multimídia é a utilização de vários recursos de comunicação. Atualmente, é um recurso muito utilizado na internet, em aplicativos para dispositivos móveis, em jogos e nos cinemas. Vimos também que utilizamos esses recursos quando queremos transmitir detalhes sobre uma informação ou ainda chamar a atenção do usuário para uma determinada aplicação e tornar a utilização de uma aplicação mais amigável. Também vimos que o principal requisito para a utilização da multimídia é a interatividade. E vou acrescentar aqui ainda a criatividade.
é um outro recurso extremamente importante. Ficou meio feio, né, meu escrito ali, mas vocês entenderam. Que outro principal recurso é a criatividade. Outro requisito básico é o planejamento da aplicação. Então, eu preciso planejar. E como eu já citei aqui em cima, a criatividade e a tecnologia também são requisitos muito importantes. É claro que se eu tiver criatividade, mas não tiver tecnologia, não adianta muita coisa. O contrário também, se eu tiver muita tecnologia e pouca criatividade, resolve menos ainda. Bom, agora nós vamos só rapidamente falar um pouquinho sobre atividade em sala, que vocês vão fazer daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos. Eu vou ler essas atividades só para que vocês tomem conhecimento. Então, são algumas questões. Primeira questão é múltipla escolha, assinale a alternativa que define multimídia. Então, é uma alternativa com múltipla escolha para vocês definirem o que é multimídia. Questão número 2. Vocês vão responder em que tipo de aplicação você usaria os recursos multimídia. Então, é uma opinião sua, né? Em que situação você vai usar um recurso multimídia. Na 3, eu preciso que vocês cite e explique pelo menos 3 requisitos para utilizar um recurso multimídia. Quer dizer, o que uma aplicação precisa para utilizar o recurso multimídia? E a pergunta 4, o que você entendeu sobre a profissão do produtor multimídia? Então, o que você entendeu com isso tudo que eu falei aqui sobre o produtor multimídia? É claro que o que eu falei aqui é só uma introdução. Quem gostar da disciplina, quem gostar do conteúdo, pode pesquisar na internet, pode estudar mais, tem que estudar muito mais profundo, porque a disciplina ela só traz uns recursos básicos, mas quem gostar da profissão e do assunto pode pesquisar e estudar mais, se aprofundar em determinado conteúdo para conhecer mais e trabalhar nessa área aí. É um trabalho muito interessante, quem é criativo se dá muito bem nisso, certo? E aí agora vocês vão ter aí um tempinho para fazer essa atividade em sala. Vocês entenderam a disciplina? Não adianta eu perguntar, né? Porque vocês não vão ter como responder agora, mas eu vou saber se vocês entenderam quando vocês estiverem respondendo a atividade em sala. Olha lá, aguardo vocês daqui a pouco, hein? Quero todo mundo respondendo. Até mais! Olá, pessoal. E aí, vamos voltar para a nossa disciplina? Vamos corrigir agora as atividades que eu deixei para vocês fazerem, as questões. Vamos ver aí como é que vocês responderam. Professor Charles, como é que estão as respostas aí? Professora Alessandra, começamos num ritmo bom, mas depois deu uma paradinha, então a gente precisa dar uma acelerada aí. Pessoal, vamos responder. Essas questões são bem fáceis, né, e vai agregar bastante ao nosso conhecimento. Nós temos já, professora Alessandra, algumas respostas de alguns polos. Ah, é? O pessoal está respondendo, então, bem legal aí. Então, vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa que define multimídia. Letra A. Recurso de texto colorido em uma página de internet. B. Utilização somente de um recurso de som em um aplicativo para dispositivos móveis. Letra C. Utilização de vários tipos de fonte em um site de propaganda. D. Utilização de vários recursos como som, imagem e vídeo em um site de propaganda. Ou letra E. Utilização somente de vídeo numa aplicação para videogames. E aí, professor, como é que estão as respostas aí? Quem foi que respondeu? Alguém respondeu errado ou quem respondeu certo? Como foram as respostas? Professor, tivemos uma resposta e a resposta está correta. O pessoal do polo de Presidente Médici
Questão 1, letra D. Correto, letra D. Então, como é que a gente define multimídia? É a utilização de vários recursos como som, imagem e vídeo. De vez em quando essa canetinha some. Em um site de propaganda. Esse daqui é um exemplo, tá, gente? Mas o site não precisa necessariamente ser de propaganda. Pode ser um site de tutoriais, pode ser um site de teleaulas, né? Então, o conteúdo do site pode ser qualquer um, mas a definição é o recurso de vários recursos numa aplicação só. Resposta correta, letra D. Vamos para a pergunta de número 2. Em que tipo de aplicação você usaria um recurso multimídia? E aí, como é que estão as respostas? Presidente Médici também respondeu. Temos 2 respostas para a Presidente Médici. Uma, redes sociais. E a segunda, deixa me ver, criação de sites, de jogos, de vídeos e aplicativos para a TV. Tá certo. Então, essas aplicações são aplicações que poderiam ser utilizados recursos multimídia. Mas existem outras, né? Aqui eu coloquei uma pergunta que ela é bem pessoal. Você usaria, né? Então, em que tipo de aplicação você usaria? As respostas estão corretas e eu ainda acrescentaria que um site com teleaulas, um site com tutoriais, né? Seria outro tipo de aplicação. Mas eu quero alertar o seguinte, só Presidente Médici que está respondendo? Será que é só Presidente Médici que está assistindo a aula? Não tem mais ninguém aí não, nenhum polo assistindo a aula, professor? Professora, preciso fazer justiça aqui. Essa última resposta foi do polo de Jaru. Ah, bom, pensei que só um polo tivesse assistindo a aula, né? Então vamos lá, galera, vamos responder. Vamos para a questão de número 3 agora. Cite e explique pelo menos 3 requisitos para utilizar um recurso multimídia. Quer dizer, o que uma aplicação deve ter, quais são os requisitos mínimos que uma aplicação deve ter para que a gente possa utilizar um recurso multimídia. Eu quero 3 requisitos. Alguma resposta aí, professor? Sim, professora. Temos aqui a resposta do polo de Presidente Médici. De novo, Presidente Médici. Ainda bem que o Presidente Médici está firme e forte. Vamos ver a resposta. Interatividade, trabalho em grupo, tecnologia e criatividade. Muito bem. Perfeito. Trabalho em grupo, interatividade, tecnologia e criatividade. Muito bom. Eu ainda acrescentaria aí planejamento. Mas como eu pedi só 3, os 3 estão corretíssimos, ok? Vamos falar um pouquinho agora da questão de número 4. O que você entendeu sobre a profissão de produtor multimídia? Vocês viram que nós falamos sobre vários cargos, né, várias profissões dentro dessa área de produção multimídia. Eu quero saber o que vocês entenderam sobre a profissão. E aí, professor, tem alguma coisa? Temos sim, professora Alessandra. Polo de Presidente Médici. De novo. Vamos fazer a leitura da resposta. É um profissional que usa como instrumento de trabalho as mídias para desenvolver atividades dentro e fora da internet. Certo. O produtor multimídia, ele trabalha com vários recursos de mídia, né? Vários tipos de mídia que pode ser dentro e fora da internet. Que bom que vocês falaram isso, dentro e fora da internet, porque eu dei muitos exemplos voltados para a internet. Mas não é só na internet que a gente utiliza, né? Em outros meios também. Mas eu usei bastante exemplos de internet, que eu acho que é aquilo que está mais próximo à nossa realidade, certo? Então, essas daí são a nossa atividade de sala. Depois vocês vão ver aí, vão receber a atividade de percurso, que vai ser desenvolver um projetinho usando recursos multimídia. Eu quero que vocês me falem, me montem um projeto como se fosse desenvolver uma aplicação multimídia. Então, vocês vão colocar o que deve ter, como que vai ser, o que vai ser utilizado. Então, na descrição da atividade de percurso, está explicadinho o que é.
tá? Bom, vou aproveitar esses minutinhos finais aí, esse tempo em que a gente ainda tem, né, professor? Para mostrar para vocês o site do GIMP e do GIMP Brasil. Que claro, não deu para mostrar, agora eu vou mostrar. Professora, só interromper um pouquinho. Ah, pode falar. Como a gente cobrou, o pessoal agora começou a encaminhar mais algumas respostas, acho que vale a pena rapidinho a gente só... Ah, então vamos continuar aqui nas respostas, vamos lá. A questão número 4, o pessoal do IFAC de Cruzeiro do Sul, ele coloca como gerenciamento de projetos, tá? A resposta número 4 do nosso questionário. Mais uma... Mas espera aí, professor, a questão número 4, ela pergunta, o que você entendeu sobre a produção de produtor multimídia? Eles responderam gestão de projetos? Gerenciamento de projetos, professora. Gerenciamento de projetos? Mas o produtor multimídia, ele produz, ele trabalha na produção, no desenvolvimento. Quando eu comecei a falar da profissão, eu ainda falei para vocês que o produtor, ele trabalha muito mais na produção, ele põe a mão na massa, ele produz vídeo, ele produz áudio, ele produz imagem, ele trabalha mais na produção do que na gestão, gente. É importante que vocês observem isso daí, tá? O gestor, ele faz a administração desses recursos, ele faz a gestação, ele faz a gestão, a administração desses profissionais. Agora, o produtor, ele produz, ele faz a imagem, ele faz o som, ele faz o vídeo, ele trabalha no desenvolvimento do recurso, tá? É bom que fique claro isso para vocês. Então, ele não trabalha na gestão do projeto, ele trabalha na execução do projeto, ok? Então, essa daí é talvez tenha ficado um pouco, não muito claro, né? O produtor multimídia, ele trabalha na produção diretamente e não na gestão, ok? Mais alguma resposta, professor? Temos mais uma aqui, professora. O Polo de Nova Brasilândia. Estão dizendo que estamos também na participação, professor, não esqueça da gente. Pois é, uma surpresa, pessoal do Acre. Não sabia que chegava até aí no Acre, mas sejam bem-vindos à disciplina. Obrigado pela participação de vocês. É muito importante que vocês respondam para a gente poder saber se o aluno está entendendo, né? Às vezes não está entendendo, aí não se manifesta. No EAD, essa participação da atividade em sala é extremamente importante. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela participação de vocês. Podem continuar respondendo, tá? Então, professora, a questão número 4, o Polo respondeu, uma das alunas do Polo respondeu o seguinte, foi uma definição até interessante para essa questão do que ela entendeu da profissão. Então, o que foi posto é o seguinte, o produtor de multimídia é um verdadeiro marqueteiro responsável pela propaganda na internet. Uau, que definição diferente! Ele pode sim trabalhar como marqueteiro, né, nessa parte de vendas, de marketing pela internet. Pode sim executar essa função também. Não é só isso, mas ele também pode exercer essa função. Muito boa resposta. Mais alguma, professor? Professora, não. No momento, está tranquilo. Então, essas daí são as respostas da nossa atividade em sala. Eu vou aproveitar esse intervalinho enquanto o pessoal está respondendo ali, rapidamente, e vou mostrar para vocês o site do GIMP e do GIMP Brasil. Enquanto isso, gente, mesmo enquanto eu mostro aqui, vocês podem continuar respondendo. Outra coisa, além de responder essas atividades em sala, vocês podem aproveitar esse momento de interação comigo e fazer perguntas. Então, vocês podem enviar através ali do chat, as perguntas, as dúvidas que vocês têm, para que a gente possa responder, tanto eu quanto o professor Charles, tá? Eu vou aproveitar rapidinho, enquanto as respostas estão chegando, para mostrar para vocês aqui o site do GIMP. Vou mostrar aqui para vocês, olha, o site do GIMP. Esse primeiro site aqui, ó, gimp.org, é o site da comunidade do GIMP. Então, é aquele primeiro site que eu falei para vocês, que é o site em inglês. Então, é o original do GIMP.
Então, nós temos aqui o download do aplicativo, que vocês depois podem acessar e fazer o download para a máquina de vocês, tá? Aqui nós temos, olha só, o GIMP para Windows, tá? E aqui nós temos os idiomas, que vocês podem escolher aí o idioma que vocês vão utilizar. Aqui tem todas as atualizações. Aqui nós temos a parte do site que fala sobre o que é o GIMP, né? Conta a história dele. Aqui nós temos alguns documentos, alguma documentação sobre o aplicativo. E aqui nós temos alguns tutoriais. Esses tutoriais aqui do site gimp.org, eles estão em inglês. Então, quem conhece, quem domina o idioma e quiser usar esses sites em inglês, fiquem à vontade, é gratuito, pode usar, baixar, tá? Agora, para quem tem dificuldade com o idioma, nós temos aqui a comunidade do GIMP Brasil. Aí sim, já é um site totalmente em português. Olha só, nós temos aqui videoaulas que vocês podem assistir já em português. Nós temos os tutoriais que também são em português. É muito legal esses tutoriais, os tutoriais eles têm por assunto, tá? As videoaulas também, olha só. As videoaulas nós temos, tá aí no YouTube. Então nós temos aqui, ó, videoaula falando da introdução, videoaula falando da navegação, das ferramentas que existem, tá? Dos retoques, como é que faz um retoque, das cores. E além desses tutoriais aqui, que são próprios da comunidade GIMP Brasil, além disso, a semana que vem, eu acho que nós vamos ter aula aqui, eu vou lançar para vocês alguns tutoriais que eu mesma vou publicar. Então vai ser publicado no site do IFRO, eu mesma vou fazer alguns tutoriais, tá? Mas além desses que eu vou passar para vocês, vocês ainda têm esses tutoriais do próprio GIMP Brasil. As videoaulas e os tutoriais. As videoaulas é em vídeo, né, como o próprio nome diz, e os tutoriais é um conteúdo escrito. Então, para quem tem dificuldade em ver vídeo, às vezes a conexão de internet é meio lenta, né, pode acessar os tutoriais em formato de texto, tá? Nós temos aqui, olha, todos esses tutoriais. E os tutoriais é legal porque eles são focados num determinado assunto. Por exemplo, eu tenho aqui um texto rochoso, é aquele texto com a textura de pedra, de rocha. Um texto ouro líquido, também é aquele texto que fica num formato meio aguado, assim. Então, aqui eu tenho os tutoriais direcionados para assuntos específicos. E aqui nós temos o fórum de discussão, onde vocês podem entrar para tirar dúvida. Então, às vezes, dúvidas que vocês têm, outras pessoas também têm. Então, tá tudo publicado aqui, olha. Nós temos aqui dúvidas resolvidas. Aí mostre sua arte aqui, então você pode produzir uma imagem e publicar nesse fórum. Como fazer tal coisa, usar os filtros e ferramentas. Então aqui eu tenho o fórum, que são locais onde você pode postar uma pergunta e as pessoas que conhecem, que fazem parte dessa comunidade, elas respondem para vocês, tá? Então aqui é o GIMP Brasil. Outra coisa. Aqui no início, olha só, ele mostra aqui para vocês, fala sobre um pouquinho do GIMP, os pincéis. Isso aqui, olha, são ferramentas adicionais que vocês podem estar acrescentando no GIMP. Então, eu baixo o GIMP e aí eu quero um determinado efeito, um determinado pincel diferente. Eu posso acrescentar ao meu GIMP essas outras informações, tá? Aqui, olha, não sei se dá para vocês visualizarem aqui nesse botãozinho o download do GIMP da versão 2.8.14. Então, vocês podem clicar aqui e aqui vocês encontram para fazer o download da versão para Windows, e aqui tem também como é que fala? O passo a passo, né, que vocês precisam saber para baixar, tá? Para quem não usa o sistema operacional Windows, ele tem outros sistemas operacionais. Aí vocês vão ter que acessar lá naquele GIMP
no link aqui que ele traz outras versões para outros sistemas operacionais. Ok? Aqui, olha, são as postagens mais populares. Então, aqui vocês conseguem alguns efeitos, dicas, videoaulas, as mais populares, tá? Gente, esse GIMP, ele é muito legal mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque ele faz tudo que o concorrente pago faz, né? Olha só, aqui nós temos umas imagens da tela. Os recursos são quase os mesmos, né, do Photoshop. A maneira de utilizar é muito parecida com a do Photoshop, então quem tem conhecimento do Photoshop vai conseguir manusear o GIMP tranquilamente. E quem não tem, pode adquirir, tanto nas aulas quanto nesse site aqui em português, usando os tutoriais e as videoaulas. Tá? É muito gostoso de trabalhar com ele. Vocês podem pegar fotos de vocês e melhorar a qualidade dessas fotos. E além disso, vocês podem fazer seus desenhos. O GIMP também dá para desenhar. Quem tem habilidade com desenho pode criar desenhos. Tá? Criar desenhos, depois aplicar efeitos. Ok? Então, o mais indicado é esse gimpbrasil.org. Tenho certeza que vocês vão gostar mais. Aqui, olha, no início ele traz até alguns exemplos de imagens feitas com o GIMP, né? Olha, essa daqui é uma pintura feita com o GIMP, parece uma pintura mesmo, é um desenho. Olha aqui, uma montagem também feita com o GIMP, onde mistura recurso de foto e de desenho, de pintura, né? Outra montagem feita com o GIMP. Olha esse daqui, ó, outra pintura, olha só, parece uma foto, né? É uma definição muito boa. E aqui então nós temos vários exemplos aí que vocês podem navegar e pesquisar mais, ok? Ele traz algumas notícias relacionadas ao GIMP e aqui também é interessante, olha só, tem esse link aqui que fala de tecnologia. Ele fala sobre alguns recursos tecnológicos que podem ser usados nessa área de recursos multimídia. Tá? Nessa área, equipamentos, alguns recursos a mais, além daquilo que eu estou falando aqui. Então, quem gosta do assunto, quem gosta dessa área de desenvolvimento de imagem, pode já começar a ir pesquisando e dando uma olhada nesses sites, pode baixar o GIMP, gente, é muito fácil, tá? Eu não preciso ficar aqui falando para vocês como faz, vocês podem ir lá no site, tem passo a passo, é bem facinho. Então, quem tiver interesse já pode ir mexendo nele. E a semana que vem nós vamos falar sobre imagem e eu vou mostrar para vocês um pouco do GIMP, ok? Depois também eu vou deixar alguns tutoriais que a gente vai utilizar em sala. Então, voltando aqui para a nossa videoaula, né? Vamos voltar aqui nas nossas perguntas. E aí, professor, alguém mais respondeu as perguntas? Professora, temos mais respostas aqui. Deixa eu fazer uma filtragem, a gente já passa. Tem alguma dúvida? O pessoal tem mandado alguma dúvida? Dúvidas, por enquanto, não. O pessoal está, de uma certa forma, com um pouquinho de atraso, né? Tinha uns 20 minutinhos lá para fazerem a correção, aí, o envio das respostas, mas não tem problema. A gente tem um tempinho de sobra ainda, a gente consegue resolver isso daí e fazer constar aqui a participação dos polos, tá? Ah, então tá. Então vamos rapidamente fazer um outro resumo aqui da nossa aula hoje, né? Aproveitar esses minutinhos aí. Lembrando que multimídia é a utilização de vários recursos de comunicação. Então, todas as vezes que eu quiser fazer a comunicação de uma mensagem, eu posso melhorar essa comunicação com o uso de várias mídias. Então, eu posso utilizar texto, imagem, vídeo. Isso é um recurso multimídia. É a aplicação de várias mídias para transmitir uma mensagem. Atualmente, esse recurso ele é muito utilizado, principalmente na internet, que é o meio, hoje em dia, mais popular e mais fácil, tecnologicamente falando, para utilizar um recurso multimídia.
E também eu vou utilizar em aplicativos para dispositivos móveis, para tablet e para smartphone. Em jogos também e no cinema 3 e 4D, né? Então eu posso utilizar os recursos multimídia nessas situações aí. Utilizamos esses recursos em que momento? Quando a gente quer transmitir algum detalhe de informação, quando a gente quer chamar a atenção do usuário para uma determinada aplicação, ou então ainda quando a gente quiser deixar a aplicação mais amigável, né, mais atrativa. Então eu posso utilizar um vídeo, por exemplo, para explicar alguma coisa melhor do que só um texto. É mais fácil você visualizar como é feito do que você ler um passo a passo. Bom, alguns requisitos para que a aplicação possa utilizar o recurso multimídia. Primeiro é a interatividade. A aplicação ela tem que ser interativa, de forma que ela não pode ser uma coisa estática, né? O usuário ele tem que interagir com a aplicação. Outro requisito é o planejamento da informação. Como eu vou planejar esse site, como é que eu vou planejar essa aplicação, esse aplicativo, esse site, essa propaganda, como é que eu vou planejar isso para usar o recurso multimídia? É muito importante o planejamento. Outro requisito fundamental é a criatividade, então tem que ter criatividade, não adianta ter muita tecnologia e pouca criatividade. Não adianta eu usar um equipamento de primeira, topíssimo, e produzir uma ferramenta pobre de criatividade, uma ferramenta muito simples, né? Eu tenho que usar a criatividade. É isso que vai diferenciar um profissional no mercado. Outro requisito, como eu já falei, é a tecnologia, só que também não adianta eu ter muita criatividade e pouca tecnologia, porque eu vou acabar produzindo um recurso pobre, né? Então eu tenho que ter os dois aí, criatividade e tecnologia, ok? E aí, professor, mais alguma resposta aí? Temos sim, professora. Machadinho do Oeste, o polo de Machadinho, respondeu o seguinte para a pergunta 4. O que eles entendem sobre o produtor multimídia? Exatamente. O profissional formado em multimídia trabalha com a comunicação em meios digitais. Ele define estratégias de comunicação multimídia, planeja, cria e executa projetos e portais na internet, redes sociais e aplicativos para celulares, tablets, enfim. Essa é a Raquel de Machadinho do Oeste. Muito bem, olha aí, mais um polo participando, isso é muito legal, gente. Precisamos que vocês participem. Só assim vai dar para eu e o professor Charles para que a gente possa entender, saber se vocês entenderam ou não. Está corretíssima a resposta. Trabalha nesse gerenciamento dessas mídias. Está corretíssima a resposta. Ele faz o planejamento dessas mídias. Muito bom, parabéns. Mais alguma? Professor, agora nós temos duas cobranças para que nós façamos aqui uma correção. Uma é o IFAC, né, o polo do Acre, lá em Cruzeiro do Sul. Eles reencaminharam as respostas e aí agora ficou de uma forma mais clara e realmente estava correto o entendimento deles com relação à questão 3 e 4. Houve um embaralhamento aqui nas respostas, mas ele conseguiu explicar de uma forma mais clara e aí realmente está correto. E a outra é o seguinte, é o pessoal deixa eu verificar aqui certinho. IFAC, o pessoal do Acre, sejam muito bem-vindos. Na outra vez que eu dei a disciplina não tinha pessoal do Acre, mas sejam bem-vindos, é muito legal chegar aí até vocês. Correção da localização da cidade de Nova Brasilândia do Oeste. Fica em Rondônia, eles pediram para a gente... Ah, Nova Brasilândia não é no Acre, Nova Brasilândia do Oeste é em Rondônia. Me desculpe, então. Provavelmente o nosso equívoco se deu com relação à Nova Brasileia. Eu confundi mesmo com Nova Brasileia. Essa questão de similaridade, então o pessoal está cobrando aqui, eu falei, calma que a gente vai... Me desculpem, então, pela falha, eu não sabia. Sejam bem-vindos de qualquer forma. Tá? E me perdoem aí, eu entendi Nova Brasileia, desculpa. É isso, professor. Por enquanto é isso que temos. Bom, então,
com as desculpas dadas, as correções devidas feitas. Eu agradeço a participação de todos, eu espero que tenha atendido às expectativas de vocês e espero muito ansiosamente a atividade de percurso, ok? Uma boa noite para vocês e até a próxima aula.